Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio a Maria José Alves Fernandes e Canuti, a Zeza Canuti, que vai falar a respeito do lançamento do livro Fundo do Meu Coração. Zeza, bom dia, satisfação em tê-la aqui na Prever FM. Bom dia, muito obrigado por me receber. Fundo do Meu Coração, do que trata esse livro? Pelo título a gente já imagina, né? Márcio, esse livro é um sonho meu e ele conta uma boa parte da minha infância, aproveitando a memória ainda bem atuante. E era um sonho que eu tinha de enaltecer a figura do meu pai e de retratar o que eu teria vivido, que eu tive a oportunidade de viver nos anos 40, 50, que foi a minha infância. Você, anos 40, 50, você pegou a época de Segunda Guerra, final de Segunda Guerra? Nasci na Segunda Guerra. Dia 18 de dezembro, ela tinha sido... Nasci no 24 de dezembro. Entendi. Quando o Perápolis gritou lá. Que interessante, Você é botucatuense? Sim. Botucatuense. Botucatuense. Trabalhou sempre no setor educação. Da educação, 40 né? 40 anos. 40, está aposentado agora? Sim, desde 2002, faz tempo. Que legal. E foi diretora de várias escolas aqui? Fui. Tive a minha própria escola, dirigi escola do Estado e particular também. Que interessante. E esse lançamento vai acontecer agora no sábado? Sim. Na Pinacoteca? Pinacoteca. Que legal. Ellen? Você escreveu basicamente uma biografia, então, a história da sua vida? É isso? Da minha infância, né, Ellen? Esses episódios da minha infância, né? E de onde surgiu essa vontade de, digamos assim, eternizar a história da sua infância? Ellen, eu sou filha única, mas de família numerosa, paterna e materna. Então, como meus pais já se casaram idosos, eu tive a oportunidade de conviver com primos já adolescentes. Então, eu tive uma vida muito intensa, perto de adultos. Meu pai foi uma figura muito popular e teve-me sempre pertinho dele. Era pai apaixonado, idoso, a filha que chegou depois de esperar bastante, né? Então, eu acompanhei pelas andanças de Botucatu. E eu vi o mundo político, eclesiástico, a cidade crescer, o fim da guerra, por exemplo, o Espéria pegar fogo, o Getúlio se suicidar. Tudo isso eu fui vivendo na companhia dele, né? O mundo bancário, a Sorocabana chegando. E a memória não me falhou. Eu sou muito falante. Então eu gostava de encontrar esses casos para as amigas e elas diziam, me incentivavam a escrever. Eu tenho 2 ou 3 amigos na academia. Aí eu me enchi de coragem e o livro saiu. São tópicos, é um livro pequeno, tem 220 páginas, e são pequenos episódios onde eu relato o que teria ocorrido. Ele está bem substanciado com fotos, que felizmente eu tinha um acervo, então dá para clarear um pouco, né? E ele se encerra nos meus 16 anos, quando eu já estaria iniciando quase que uma vida adulta, né? Muito bom. E você viu muita transformação da cidade, né? Bastante, Márcio, bastante. A gente percebe, por exemplo, aqui na Vila dos Lavradores, nós tínhamos grandes indústrias, indústria Lunardi e tudo mais, né? Ali na Floriano Peixoto, indústrias Blasi. Essa época da efervescência industrial em Botucatu, você viveu também? Vivi. Aqui na rua Major Mateus, no número 312, era um imenso armazém da minha família materna, dos meus nonos, os italianos. No quarteirão de baixo tinha a Casa Joilande de calçados, a Casa Gervásio, fábrica de botinas, também da família da mamãe. Daí aqui, toda essa descida que era altamente conhecida, que eu andei de bicicleta, as carroças corriam bastante aqui, eu também pegava carona em algumas carroças do tio Geto. Olha só. E a Rua Amando não tinha mão e contramão, o ônibus do Trevisani subia a Rua Amando, não tinha borboleta, tinha o Zelão com uma lancheirinha cobrando a passagem, né? As ruas não tinham mão. O curso no carnaval era feito ida e vinda na Rua Amando também. O bosque era uma verdadeira floresta, coisa linda. E as travessas eram bastante desertas, né? Depois é que foi. A Avenida Floriano Peixoto, como você falou, tinha a borracharia do Luiz Berto, daí tinha a indústria Blasi, a indústria Milanese. Elas vinham uma contínua. O Ritz de la Mano, né? Eu me lembro de tudo isso. Da Rua Amando também me lembro de tudo. As lojas, onde hoje os bancos.
onde que é hoje o Bradesco, era a Casa Carlos, livraria e tipografia. Me lembro bastante, Márcio. Casa Carlos eu lembro também. Eu Então, lembro ela durou, né? de descer ali, a gente falava descer, a gente morava na Cardoso, descer para Amando para comprar o presente do final de ano na Casa Carlos. Que tinha muito, né? Não era só uma livraria, mas tinha muito brinquedo, né? Presentes, artigos de livros e papelaria também, né? Uhum. Casa Carlos. É muito interessante, né? Você relatar tudo isso no livro, porque foi um momento da sua vida que você vivenciou tudo isso na cidade de Botucatu e acompanhou o progresso da cidade, né? Vi chegar muitas as escolas, né? Hoje, por exemplo, um razoável número de escolas que tem em Botucatu, as mais distantes do centro, são todos professores que trabalharam comigo. Jonas Araújo, José Sartor, João Queiroz Marques. Pedro Torres? O Pedro Torres, eu já peguei pouco dele, né? Porque ele era um dos mais velhos, deu nome para aquela escola do Lava Pé. Do Lava Pé. Mas assim, a Sofia Gabriel. Gabriel, convivi, várias outras, eu que não vou me lembrar agora, vários. Deram nome para as escolas, com professores com quem eu convivi. Entendi. E como foi o processo de escrita do livro? Quanto tempo demorou? Olha, para falar para você, esse livro foi total e completamente manuscrito, porque eu não sou apta para computador, para digitação. Foram muitos e muitos cadernos universitários, canetas esferográficas, né? Depois que eu tive colaboração de quem digitou. Ele, na realidade, ele começou a se tornar viável mesmo neste ano de 2024, quando eu me enchi de coragem, mostrei alguma coisa para 2 amigos queridos da academia, amigas que me incentivaram muito, porque eu gosto de contar casos, então contava casos e diziam assim, escreva, né? Daí ele começou, quando eu vi ele estava sendo produzido, né? Daí agora eu estou tomando conta que ele seja agradável para as pessoas, né? Porque livro é mais ou menos que nem um filho. Você sonha, idealiza, imagina, produz, quando você vê, você tem. Daí você fica pensando como é que ele vai seguir a vida, né? A primeira audição de piano, a primeira luta de judô, como é que ele vai sair na faculdade, que médico ele vai ser. Você fica pensando, o livro também, você faz, daí você dá para as pessoas ler, você fica pensando, será que elas vão gostar, vão assustar? Mais ou menos isso, né? Ô Zéza, e acontecimentos políticos, né, que você, ao lado do seu pai, era a filhinha do papai, né? Era. Que você vivenciou, que estão no livro, que você pode adiantar aqui para os ouvintes do primeiro jornal. Olha, Márcio, o rádio de cabeceira do papai, era aquele rádio assim que tem aquele dial iluminado, que a fotografia dele aparece no livro. A válvula ainda? A válvula. E ele pegava, não sei, ondas longas, médias e curtas, coisa linda. Isso. Eu sei que a gente ouvia o badalar do Big Ben e ouvia as emissoras da Argentina. Então, à noite, a gente acompanhava a queda do Perón, a morte da Evita, aquela coisa que você ficava encantado, né? Aqui, na política, assim, uma coisa que eu retrato aí, que foi bem assustadora, foi em dia 24 de agosto de 54, o suicídio de Getúlio Vargas. Entendi. Isso daí repercutiu demais. Eu estudava com uma amiguinha muito chegada, que era a filha do nosso deputado, que foi deputado, acho que um dos nossos únicos deputados. Você sabe do que eu estou me referindo, Jaime de Almeida Pinto. Jaime de Almeida Pinto. Então, ela era minha amiguinha, nós fomos dispensados da escola e ficamos acompanhando aquele burburinho. Eu acabei indo na casa dela, e casa de um político tão proeminente como era o Dr. Jaime, foi um dia muito falado, muito comentado, os telefones vinham. Os telefones era aquela coisa lenta, se pedia uma ligação, era atendido depois de 2 ou 3 horas. O telefonista entrava no ar, falava mais que a telefonista que a pessoa, né? Então esse foi um fato bem marcante, né? Isso foi bem marcante. Jaime de Almeida Pinto, o tio do meu pai, inclusive, morava próximo ali em casa, na esquina da Cardoso de Almeida. Cardoso de Almeida. Com a Quintino Bocaiúva. Isso. Tá, e de algum acontecimento que tenha mudado a vida, por exemplo, nós tínhamos um deputado, o Jaime de Almeida Pinto, e como é que era a política na época? Eram 2 partidos políticos, né? Arena e MDB, né? Olha, eu acompanhava mais, assim, que o papai comentava muito, as eleições estatutárias. O Jânio Quadros, por exemplo, marcou uma época, aquela abençoada vassoura na mão. Tinha até o broche de vassourinha. O broche, né? Lucas Nogueira Garcês, até vim depois do Carvalho Pinto, eu já era
mais adulta, né? Uhum. E tinha um prefeito bem marcante aqui, que é da minha infância, que chamava-se Renato de Barros. Renato de Barros. Renato de Barros, né? Aí quando já chegaram João Queiroz Reis, Emílio Peduto, eu já era mais adulto, já não cito nada aí. Uhum. E politicamente, as figuras muito comentadas pelo papai, que eram uma pessoa bem politizada, era o Getúlio, o Eurico Dutra, ele era da UDN, então era o Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes, que era bem falado em casa, né? Meu pai foi sempre da situação, nunca foi da parte lá de lá. Ô Zéza, bom, você falou aqui, por exemplo, no livro, não sei se você cita, nós tínhamos muita recreação em Botucatu, né? Onde hoje funciona a Praça Emílio Peducci, ali a Praça do Bosque. Nós tínhamos o Cine Espéria, que também veio a pegar fogo também, Esse né? é o relato com detalhes. É. Esse eu conto com detalhes. Espéria, na realidade, Márcio, eu sempre achei que era uma Espéria com S. Espéria, na realidade, é com E. É o nome de uma cantora lírica italiana, que os italianos é que deram esse nome aqui para ela. É. Então, o prédio veio do grupo italiano, foi o mesmo que coordenou também a construção, ajudou, colaborou com o Dr. Costa Leite na construção da Misericórdia e também fez o teatro, né? E ali eu frequentei ali. Ali era uma parte de madeira e uma parte de alvenaria já. Eu descrevo com bastante detalhes. Fiquei muito enaltecida quando um dos membros da academia, que eu dei os meus esboços para ele ler, ele teria dito-me que a primeira vez que ele viu com tanta fidelidade a descrição do incêndio, que me marcou demais a gente ficar naquela praça de frente onde é hoje a Câmara e ver aqueles livros sendo jogados por voluntários e aquela fumaça saindo. Você sabe que até hoje o incêndio do Espéria não foi assim devidamente explicado, né? Não foi devidamente explicado. Então ali tinha teatro alto, mas olha, Vila Lobos se apresentou ali, imagina, Vila Lobos se apresentou. Tínhamos altos espetáculos, depois foi destinado para ser um centro cultural, tinha umas escadas em caracol, eu lembro-me descendo ali pelo corrimão, que era feitio de uma criança levada, descer pelo corrimão, não pelo degrau, né? E patinação, ringue de patinação. Minha mãe patinou e até tempos atrás tinha um dos patins lá em casa. Isso aí, né? Ringue de patinação. Daí com o fogo que pegou, que foi muito triste aquilo lá, ficou dias, era o assunto do momento, eles passaram depois para... Aí começou a construção do Clube 24 de Maio, também a união do grupo italiano. De Botucatu, que construiu ali na João Passos, antiga Cesário Alvim. Eu sou do tempo que a rua era Cesário Alvim. Cesário Alvim, que depois de tempo passou a ser João Passos. Né? Que interessante. E Zéza, como você espera que as pessoas reajam ao ler o seu livro e saber das suas histórias? Olha, eu tive a oportunidade de 2 ou 3 pessoas lerem o livro. 2 não moram em Botucatu, são amigas de infância, souberam. As outras 2 são as freirinhas da Casa dos Meninos, para quem a renda total e integral do livro será destinada para essa entidade maravilhosa que eu me orgulho de ser amiga. Elas também leram. E umas pessoas mais chegadas a mim leram também. Gostaram, mas essas pessoas são altamente suspeitas de falar que gostaram, não é? Agora eu espero, a minha população, que eu imagino, os meus chegados que vão ler esse livro, já são de uma faixa etária bem mais perto dos meus 83 anos, que foi pessoas que viveram. Então eu acho que vão recordar um pouco do que passaram e talvez não desgoste. E como é que você chega a fazer algumas vezes um comparativo com aquela época e como está a cidade de Botucatu, como é o dia a dia da cidade e naquela época que você vivenciou também? Márcio, eu faço essa comparação, devo lhe dizer, sem exagero, diariamente. Com relação a um item, ao trânsito de Botucatu. Entendi. Como meu pai era um motorista, vivia dentro de um volante, eu fui criada junto com ele, assim, no tempo que ter um carro era que nem ter um avião, de tão útil que era e tão importante que era. Uhum. Eu fico me perguntando o que seria do papai se ele visse o susto que eu estou passando nesse trânsito. Então a cidade cresceu muito nesse sentido, verdade, né? Verdade. E também no comércio, a gente tem coisas aqui
que nem imaginávamos, né? A primeira vez, por exemplo, que eu vi gelatina, que em Botucatu não tínhamos os supermercados, nós tínhamos os antigos armazéns. Hoje você vê supermercado esparramado em vários pontos da cidade, né? E outra coisa também que me encanta, porque me diz muito de perto, é ver o número de educandários que nós temos. Eu acho isso maravilhoso, né? Quando eu viajo, eu gosto bastante de viajar, viajo bastante, e ultimamente só pelo Brasil. Quando saio fazer as excursões, meu maior interesse é ver onde que tem um ponto de escola, né? Então, às vezes me chama a atenção, eu estava em Aracaju, por exemplo, andei, falei para o guia, não vi uma única escola até agora, é uma coisa que me toca. E Botucatu, felizmente, tem muita escola, graças a Deus. E você faz comparativos também com a juventude de hoje em dia, como é o dia a dia, né, com tanta tecnologia e as diferenças que havia na sua época de jovem? Isso daí, totalmente, né? Impressionante a diferença, né? Nós tivemos uma infância e uma juventude incrivelmente diferente do que tem. A minha netinha mesmo, minha neta, que já tem 20 anos, acabou de aterrissar agora, minha neta estuda em Londres. Olha que legal. Então, chegou no aeroporto, ligou para a vovó, me dando um bom dia, eu achei que o dia ia ser maravilhoso. Mas é total e completamente diferente. A criação, os recursos, né? Ficou tudo muito perto agora. Viaja São Paulo, Londres sozinha. Quer dizer, a gente tinha uma emoção muito grande de ir até São Paulo de trem, né, Márcio? Levávamos umas 6 horas na Sorocabana para chegar, né? E acho que também foi um período bem mais saudável, bem mais rico de valores, convivência íntima entre familiares, vizinhança, as pessoas correndo pela rua, incomparável, e cada vez mais, né? Cada vez mais. Bom, enquanto você está aqui conversando e tudo mais, a gente recebeu uma ligação aqui. Sei. A Má e o Roberto mandaram lembranças, disseram que gostam muito de você e estavam perguntando mais detalhes sobre o lançamento. Então, vamos reforçar o convite aí pro pessoal. Claro. Eu vou apresentar o livro no sábado, às 19 horas, na Pinacoteca. Para os amigos, para a família, num encontro bem informal, uma roda de conversa, se Deus quiser. E essa menina fazendo pose na capa do livro aqui, né? Já fazia pose nessa época, tá dando para ver aqui, ó. Aí. Olha só, já fazendo pose e a capa do livro, né, da Zeza Canuti. Zeza, tem alguma coisa na época que você vivenciou de Botucatu que te entristeceu muito? Tem algum fato marcante, de maneira triste? Porque assim, eu conversando na época com meus pais, com meus avós, né? Tinha algumas tragédias, por exemplo, ali na Floriano Peixoto, próximo à Vila Maria, tinha uma fábrica de sabão, parece que teve uma inundação. Teve, sim. Né? Teve. Inundação, essas chuvas fortes, talvez assim pela tenridade, eu não me apercebesse da gravidade. Entendi. Mas teve 1 ou 2 fatos que me assustaram profundamente. Antigamente usava-se tacho nos quintais, que era derretido à banha, ou feito às vezes aqueles doces que ficavam mexendo, de goiabada. Era uma rotina isso daí, todas as casas tinham, né? E teve uma criança que desencadeou de uma ladeira de bicicletinha e teria se queimado, e foi uma fatalidade nessa. Isso daí me assustou tremendamente. Outro fato que nos assustou bastante, que eu já teria uns 12 anos, e não era tão comum também contar-nos isso, foi uma mãe que faleceu com um casal de gêmeos, né? Então, aquela notícia correu. E a criançada escapuliu da sala da escola, da aula, e subimos a João Passos até depois da igreja São Benedito, e fomos lá visitar. Olha onde que as crianças foram parar. Fizemos a fila. E elas estavam no braço da mãezinha, uma criança de... Nossa, aquilo ficou muito, noites, né? E noites e noites. A cidade chorou de ver um caso desse assim. Então eram umas coisas assim bem marcantes, né, que acontecia. E depois você vai esquecendo, né? Mas quando pergunta assim, vem à tona, né? É isso, e também não vai dar para esquecer mais, porque vai estar no livro agora. Né? Muita coisa está no livro. Muita coisa está no livro. Do Fundo do Meu Coração, lançamento a partir de que horário?
às 19 horas no sábado. 19 horas na Pinacoteca, no Pinacoteca. centro da cidade, todo mundo convidado. Convidado. Né? Que vai ser muito interessante. Zéza, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal, todo o sucesso do mundo e obrigado pelo livro, né? E muitas pessoas, principalmente o pessoal de um pouco mais de idade, vai poder, lendo o livro, né, relembrar muitos fatos interessantes da cidade. Recordar, esse é o tema. Exatamente. Eu agradeço o convite de vocês. Não fiquei tão à vontade, que é um mundo totalmente diferente para mim. E muito obrigado, um bom dia a todos e um bom trabalho. Sucesso e bom dia para você. Obrigada. PPFM